Oi, gente, tudo bem? Então, agora eu vou gravar uma parte da aula que é sobre o controle hormonal. E essa aula de controle hormonal eu dividi em 3 partes para ficar mais fácil para vocês poderem entender, porque é uma aula que os alunos sempre travam na vida real, então eu acho que fica mais fácil até para a gente discutir aqui. Na primeira parte, eu vou falar sobre o controle hormonal da ovogênese, beleza? Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender aqui de uma visão mais geral da situação. O controle hormonal que nós vamos falar nos mamíferos, de forma geral, em todos os animais domésticos, ele vai estar envolvido em 3 níveis. O primeiro nível é no hipotálamo. O segundo nível é na hipófise, que são 2 glândulas, né? E o terceiro nível é a gônada. Então, nós vamos falar sobre hormônios produzidos e liberados do hipotálamo para atuar na hipófise, dos hormônios produzidos e liberados na hipófise para atuar na gônada, e nos hormônios produzidos e liberados na gônada que atuam no corpo em geral, em toda a circulação, em todo o corpo, e também sobre o hipotálamo e a hipófise. Então, vocês já conseguem reparar que é um ciclo vicioso. Então, eu tenho hipófise, hipotálamo, hipófise e gônada. O hipotálamo vai produzir hormônios que atuam na hipófise, que é estimulada por eles a produzir hormônios que atuam na gônada, que produz hormônios que atuam no hipotálamo e na hipófise. Num feedback, que nós vamos discutir sobre isso. Então, em primeiros pontos, nós temos que lembrar dessas três glândulas, né? Glândulas assim. O gônada também pode ser um órgão, né? Mas tem gente que chama de glândula. Hipotálamo, hipófise e gônada. Tá certo? E a gente também tem que entender que poucos animais, poucos vertebrados vão se reproduzir ao longo de todo o ano. A maioria deles, a grande maioria deles, são que a gente fala de vertebrados sazonais, que vão ter ciclos, né? Que dependem, por exemplo, de estações do ano, tá? E um desses exemplos, por exemplo, são os que a gente chama de policíclicos. Ah, tá até aqui, ó. Policíclicos estacionais. Quer dizer, são animais que o ciclo deles dependem das estações do ano e são influenciados pela luz, tá? Agora também a gente tem os policíclicos não estacionais. Como assim? Eles são cíclicos, eles variam ao longo do ano, mas não necessariamente são direcionados pela luz, beleza? E os monocíclicos, que são aqueles animais que têm um ciclo ao longo do ano todo, tá? Então, vamos falar dos hormônios. Eu não falei, então, que tem o hipotálamo. Do hipotálamo, a gente vem para a hipófise e da hipófise para a gônada. Ótimo. Existem hormônios produzidos por essas glândulas. Um dos hormônios que nós vamos falar é o GNRH. Quem é o GNRH? É o hormônio liberador de gonadotrofina. Isso é do inglês, tá? Gonadotrophin Release Hormones. Então, hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse GNRH, ele é produzido no hipotálamo. E aí ele é lançado na circulação curta, na circulação que tem direta entre o hipotálamo e a hipófise, é na curta, tá? Ele é lançado na circulação curta, que vai atuar sobre a hipófise. Quando o GNRH é lançado para atuar na hipófise, ele estimula a hipófise. A hipófise é uma glândula que vocês anatomicamente já devem conhecer, né? Ela tem a parte anterior e a posterior. No caso anterior, né, que é a adenohipófise, é a que produz hormônios que vão lançar no sistema, e a posterior é a neurohipófise. Então, a gente vai falar da adenohipófise, da hipófise anterior, tá certo? Então, o GNRH produzido pelo hipotálamo vai atuar na hipófise anterior e vai estimular ela a produzir e liberar 2 hormônios. Quais hormônios? O FSH e o LH. O que o FSH é? É o hormônio folículo estimulante. Pô, professora, eu estudei, né? O hormônio folículo estimulante estimula os folículos a crescerem. Mas o FSH vai atuar no macho também? Vai. Lembra que ele atua na célula de Sertoli, que é a irmã das células da granulosa. Então, vamos pensar. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, ele vai ser liberado pela adenohipófise e vai atuar lá no ovário ou no testículo. Aí a gente fala de quem ele vai atuar já já, tá? Então, em geral, o GNRH é produzido no hipotálamo, lançado na circulação curta e atua na hipófise, na adenohipófise, a estimular ela a produzir e liberar o FSH e o LH. O FSH, então, hormônio folículo estimulante, cai na corrente sanguínea e vai atuar lá na gônada
para estimular ela a produzir outros hormônios. O LH é o hormônio luteinizante. Ele também vai ser liberado pela adenohipófise, vai cair na circulação sanguínea e também vai atuar lá na gônada, também estimulando a produzir hormônios. Beleza? Portanto, FSH e LH são gonadotrofinas. Por isso que o GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas, porque ele atua na hipófise para liberar as gonadotrofinas, que é o FSH e o LH, tá? Então, no caso, se a gente está falando da circulação do controle hormonal de fêmeas, né? A gente está falando das fêmeas, a gente vai fazer o seguinte. O GNRH, como está aqui no desenho, ó, o GNRH produzido e liberado do hipotálamo vai atuar na adenihipófise a produzir e liberar FSH e LH, que vai atuar lá no ovário. E como é que ele vai fazer, então? O FSH lá no ovário, tá? Lá no ovário, ele vai estimular as células foliculares, as células foliculares ou células da granulosa, tá? A produzirem um hormônio. Qual é o hormônio que as células da granulosa produzem? O estrógeno ou estradiol, tá? Tá aqui, ó, o estrógeno vermelho, tá? Então, o FSH atua nas células da granulosa, estimulando elas a produzir o estradiol. Portanto, o que acontece? O FSH, então, vai ser liberado pela hipófise, caiu na corrente sanguínea, chegou no ovário, vai estimular as células da granulosa, que são aquelas células foliculares, né, que fazem um folículo. Essas células da granulosa vão produzir estrógeno. Esse estrógeno vai atuar lá no ovário e também vai cair na corrente sanguínea. E aí esse estrógeno vai atuar lá na hipófise e lá no hipotálamo, fazendo o que a gente chama do feedback negativo. O que o feedback negativo faz? É mais ou menos essa gangorra aqui do desenho. O feedback negativo é o seguinte: quando a hipófise produz FSH, ele está alto, ele vai atuar no ovário para produzir estradiol. Aí o estrógeno começa a ser produzido, ele vai atuar lá na hipófise, no hipotálamo, a diminuir os níveis de FSH, porque ele está aumentando, tá? É uma gangorra de equilíbrio. Tá certo? Isso é o feedback negativo. Então, é o estrógeno que regula o FSH. Professora, mas eu li no livro que tem o feedback positivo. Calma, uma hora a gente vai falar dele. Primeiro, a gente tem que entender isso. O normal é isso. O FSH, produzido pela hipófise, é liberado, vai atuar no ovário, ele vai estimular as células da granulosa a produzir estrógeno. O estrógeno produzido vai atuar lá na hipófise, diminuindo a liberação do FSH. Aí, uma vez que aqui diminuiu, aqui está alto, quando isso aqui parar de atuar, vai caindo os níveis, ele vai aumentar para produzir mais. Por isso que é um feedback negativo, beleza? Isso do FSH. Então, vamos ver aqui nesse desenho. Vamos olhar para ele, tá? Olha esse desenho aqui. Aqui está o folículo. Lembra que é o primário em crescimento, aqui está começando o ântrio, que é um folículo antral, tá? Esse aqui é o crescimento e evolução folicular. Então, vamos visualizar aqui como que funciona. Eu vou aumentar aqui a relação, tá? Do ovócito aqui, ó, tá? Aqui a gente está aumentando, ó, ovócito e células da granulosa. Tá vendo aqui as junções comunicantes? Sucesso. Então, aqui eu vou aumentar agora a relação das células da teca com as células da granulosa. Lembra que eu falei na aula passada que as células da teca produzem hormônios e as células da granulosa produzem hormônios, mas eu ainda não falei da teca para vocês. Já estamos falando das células da granulosa que produzem estrógeno, porque elas são estimuladas pelo FSH, certo? Então, vamos olhar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, vou ampliar aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma célula da granulosa e aqui eu tenho a célula da teca, tá? Ignora todo o desenho, presta atenção só no que eu tô falando. Então, aqui, ó, tá vendo o Ezinho de estrógeno que está sendo produzido? O estrógeno está sendo produzido pelas células da granulosa, porque elas têm receptores para FSH. Vocês estão vendo que as células da teca não têm receptores para FSH? As células da granulosa têm receptores para FSH. Portanto, o FSH que sai lá da hipófise vai atuar lá no ovário, especificamente nas células da granulosa, fazendo com que elas produzam estrógeno. Tudo bem? É isso por enquanto. E o LH? Pô, acabei de ver ali no desenho, né, que tem receptor do LH na teca, mas vamos pensar melhor. O LH é o hormônio luteinizante e ele vai atuar em receptores de LH que tem nas células da teca e vai fazer com que as células da teca produzam um hormônio. Qual? A testosterona. Então, significa que o LH, ele tem receptores na célula da teca para produzir
testosterona. Mas, professor, olha isso, está falando aí, ó, que o LH também vai encontrar receptores nas células foliculares. Como que funciona isso? Na verdade, quando o LH encontra... Aí eu vou pro desenho aqui para depois a gente mostrar melhor, tá? Quando o LH encontrar receptores nas células da granulosa, é uma outra história. Então, vamos olhar aqui melhor no comecinho. Células da teca, células da granulosa. Tá vendo que aqui só tem receptor para FSH. E aqui as células da teca tem receptor para LH. O LH, então, age sobre as células da teca e elas produzem testosterona. Testosterona, beleza? Testosterona. Sabe o que é mais legal? A testosterona produzida pelas células da teca é transportada, é passada para as células da granulosa e ela é convertida em estrógeno. Quer dizer, professora, que as células da granulosa não produzem estrógeno do nada. Elas, na verdade, convertem a testosterona em estrógeno. Então, é o LH que age nas células da teca para produzir testosterona, que vai para as células da granulosa, como se fosse uma matéria-prima, e aí o FSH age nas células da granulosa, fazendo com que essa testosterona seja convertida em estrógeno. Beleza? Por enquanto, ótimo. Aí a gente volta aqui. Quando o folículo em crescimento se torna um folículo antral, o que diferencia ele? Por que vai ter aquele folículo que vai crescer mais, vai se tornar o antral, vai virar aquele de Graff que vai ovocitar, né? Porque eu não falei que só poucos são ovocitados? Por que só poucos vão se tornar dominante? Porque o folículo dominante é aquele que vai começar a expressar receptores de LH nas células da granulosa. Olha que loucura! Ah, qualquer um? Qualquer um. Quem expressar vai ser o dominante. Olha que louco. Então, funciona assim. Vários folículos que eu falei são recrutados para maturar. E aí, vai estar o LH atuando na célula da teca para produzir testosterona, o FSH atuando nas células da granulosa para converter a testosterona em estradiol. Os folículos, ou o folículo, né? Se for um humano, por exemplo, uma vaca, ou se for um cachorro, os folículos que começarem a expressar receptores para LH nas células da granulosa vão ser dominantes. Quer dizer, eles vão coletar toda a influência de hormônios para crescer ainda mais. Olha que loucura. Então, por isso que a gente fala aqui, ó, que aí, na hora que tem o folículo antral, o folículo dominante é aquele que expressou mais receptores de LH nas células da teca e expressou receptores de LH nas células da granulosa, ajudando ainda mais esse processo de produção hormonal, de produção de estrógeno. Então, quer dizer que aumentou ainda mais a produção de estrógeno. E aí a gente chega num pico de estrógeno. E esse pico de estrógeno que vai ajudar na ovocitação. Primeira dica, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, que o LH vai estimular, tá? Certo? As células da teca para produzir testosterona e essa testosterona vai para as células da granulosa para ser convertida em estrógeno. Quando o folículo está crescendo demais, aqueles dominantes vão começar a expressar um monte de receptores para LH, tanto nas células da teca quanto nas células da granulosa. Esses vão se tornar folículos dominantes e vão ovocitar. Quando eles ovocitam, aqueles restos, lembra das células da granulosa que ficaram e as células da teca que ficaram? Não vão formar o corpo lúteo que eu falei? O corpo lúteo não vai produzir estrógeno e progesterona? Quem é essa progesterona que está sendo produzida pelo corpo lúteo? Essa progesterona que está sendo produzida pelo corpo lúteo vai ajudar na manutenção da gestação. E ela é produzida pelo corpo lúteo. E o corpo lúteo não são as células aqui, ó. Não são as células d'água formadas pelas células da granulosa que ficarem pelas células da teca que ficaram? As células da granulosa que ficaram não tem muitos receptores para LH? As células da teca não tem muitos receptores para LH? Logo, o corpo lúteo vai ter muitos receptores para LH. Então, quem ajuda na manutenção do corpo lúteo? O LH. E como é que o LH faz, então, o estímulo? Então, o LH, em grandes concentrações, agora estimula o corpo lúteo a continuar produzindo estrógeno e progesterona. E, principalmente, a progesterona do corpo lúteo vai fazer o feedback negativo com o LH. Quando o LH estiver muito alto, ele vai produzir muito, estimular muito o corpo lúteo a produzir muita progesterona. Quando a progesterona estiver em grandes concentrações, faz com que a hipófise produza menos LH.
Deu para entender? Foi bastante coisa, assim, muito rápida, mas são dois controles ao mesmo tempo. Então, enquanto tem o folículo, então, em resumo, vamos olhar aqui o desenho de novo, ó. Enquanto tem folículo ovariano, o folículo aqui, ele vai ter células da granulosa, receptor para FSH, células da teca, receptor para LH. O LH estimula a célula da teca a produzir testosterona. A testosterona vai para as células da granulosa. O FSH estimula as células da granulosa a converter a testosterona em estrógeno. Beleza? Quando esse folículo, esse estrógeno, auxilia no controle do feedback, né, do FSH para a retroalimentação negativa, tá? Para controle disso. Ao mesmo tempo, os folículos estão crescendo e precisando cada vez mais de um hormônio para fazer eles crescerem. Então, é como se assim, cada vez que você cresce, você precisa de mais comida para você crescer. Quanto maior você é, mais você come. A mesma coisa o folículo. Quanto maior esse folículo é aqui, ó, mais ele precisa de hormônios. Então, aqueles folículos que expressarem mais receptores para pegar todo o hormônio que estiver disponível, ele vai se tornar o dominante. Quando ele expressar um monte de receptor, vai ter aquele pico que nós vamos falar depois e vai ovocitar. Ovocitando, forma-se o corpo lúteo, que é formado de células da granulosa e células da teca, que tem um monte de receptor de LH. Portanto, esse LH vai ajudar na produção da progesterona também. E é a progesterona que vai fazer o feedback negativo com o LH, enquanto que o estrógeno faz o feedback negativo com o FSH. Beleza? Feedback negativo dos dois? Ótimo. Então, em resumo, o que a gente tem? GNRH é liberado do hipotálamo e vai atuar na adenohipófise, que produz LH e FSH. O LH vai atuar nas células da teca e o FSH vai atuar nas células da granulosa, até certo ponto, né? O LH atua nas células da teca produzindo testosterona, que é convertida em estrógeno nas células da granulosa, que é estimulada pelo FSH. Essas células expressam mais receptores para LH, a ovocitação, formação do corpo lúteo. O corpo lúteo produz progesterona, estrógeno e progesterona, que é influenciada pelo LH. Então, o feedback negativo é FSH e estrógeno, LH e progesterona. Beleza? Então, daqui a pouco a gente vai para a parte 2.